evite o sexo casual. Não é só epíteto, mas vários outros filósofos clássicos pedem para que se leve a sério o sexo, uma forma de estabelecer relacionamentos humanos e, como tal, algo digno. Não é superficial, não é banal, não é como alguém que saboreia um doce. Não há que desfrutar dos nossos corpos como se fosse um petisco saboroso, mas como algo que está estritamente associado à nossa identidade. Portanto, merece dignidade e respeito. Isso pode parecer puritano, mas o tempo comprovou que essa é uma forma de demonstrar respeito por nós mesmos e pelos outros. Sexo não é uma brincadeira. Dá origem a consequências muito reais e duradouras, tanto emocionais quanto de ordem prática. Ignorar isso é degradar-se e depreciar o significado dos relacionamentos humanos. Empobrecê-los de uma maneira tal que depois você não consegue mais sair do isolamento, de desconsiderar o outro, o sentimento do outro, a intimidade do outro, uma coisa digna e respeitável. E a sua própria, inclusive. Se, no entanto, você conhece alguém que pratica o sexo de forma casual, não tente parecer virtuoso para convencê-lo do seu ponto de vista. Muitas vezes isso é um vício e precisa cumprir o seu ciclo. Essa pessoa te procura em busca de um conselho, aconselha. Mas se não, qualquer tentativa de forçar uma conduta diferente vai ser tomada como puritanismo, como uma postura retrógrada, alguma coisa desse tipo. Há que chegar um momento onde as pessoas entendam o que significa adquirir dignidade e respeito por si próprio. Uma vida sexual ativa, inserida num contexto de compromisso pessoal, aumenta a integridade das pessoas envolvidas e é parte de uma vida em expansão. O outro não é um objeto para te dar prazer. O outro é um ser humano. E como dizia Immanuel Kant, os seres humanos não podem ser tomados como meios, mas como fins em si. Não use o outro, reitero, como quem usa um doce saboroso, e depois que se usa, se saboreia, joga-se fora. Nós somos humanos, e respeitar a si próprio significa respeitar também cada ser humano que gravita na órbita da nossa vida. Se você está feliz por ser justo, isso é um prazer que eu não posso roubar de você. Agora, se você está feliz porque tem esse copo, eu posso roubar esse copo de você. Ou seja, não é realmente teu, é uma coisa passageira. Então, os prazeres da alma são realmente teus e nada nem ninguém pode tirar de você. Segundo dizem algumas tradições, nem a morte. A busca pelo prazer físico traz uma certa, digamos assim, satisfação, alegria, não é bem felicidade, uma certa alegria física. Mas existem outros prazeres. O prazer do dever cumprido, o prazer de ter sido útil para alguém, o prazer de ter feito diferença na vida de alguém, o prazer de você sentir que hoje é uma pessoa mais madura do que foi no passado, mais humana, mais íntegra do que foi no passado. Ou seja, existem os prazeres do corpo, existem os prazeres da alma. Então, se a gente só busca prazeres do corpo, o corpo pode ser que goste, mas a tua alma vai continuar numa angústia tremenda. Então, só mata a metade da fome que a gente tem, como diria Gibran. Ulisses ou Odisseu? Passou por uma montoeira de provas e só esse mito daria uma palestra enorme, diga-se de passagem. Mas esse momento particularmente que nesse caso nos interessa, ele ia passar por um lugar cheio de sereias. Sereia é um bicho danado, vocês sabem, conhecem a história. Canta, arrasta os seres humanos tudo para o fundo da água. Dentro da água, vocês lembram que não é boa coisa, as águas representam materialismo, essas vozes que arrastam o homem para a matéria. E ele ia passar por lá, sabia que ia passar por lá, mas ele queria passar por essa prova. Aí vocês veem que ele pega os seus homens, que logicamente são todos os aspectos dele mesmo, né? Ele coloca cera no ouvido dos seus homens e passa um pano, uma faixa, para que eles não ouçam as sereias. Mas ele queria ouvir e queria resistir. Aí ele fala para os seus homens, me amarra no mastro, amarra forte. E se eu gritar, rugir, espernear, você não solta. Eu quero ouvir as sereias e quero resistir. Assim foi feito, lá foi ele. E as sereias começaram a cantar. Sereias, nesse caso com corpo de pássaro,
né? Mas o simbolismo mesmo, atraindo ele, cantando, e ele louco, desesperado. Mas ele não cede e não se deixa arrastar. Por quê? Por quê? Porque está amarrado ao mastro. O que será que significa isso? Lembra ainda há pouco que a gente dizia como é que o Arthur pode vencer o Lancelot no momento da preguiça matinal? Se você está amarrado ao mastro vertical dos teus princípios, dos teus valores. O vertical, o mastro vertical, aí tem aquele mesmo simbolismo do fogo que eu falei para vocês, da verticalidade, os teus princípios. Por muito que as vozes do mundo cantem, eu estou amarrado voluntariamente aos meus princípios e não me deixo arrastar. Ou seja, eu imponho, é que nem o cidadão lá se deixando reger pela mão de Atena. Eu imponho princípios sobre as vozes que tentam me arrastar em qualquer direção e podem ser, em geral, são vozes internas. Mas não, isso não é nobre, isso não é justo, isso não é bom, isso não leva à unidade, isso não me faz crescer, isso não ajuda a fazer crescer as pessoas à minha volta, então não. Por muito que sejam vozes muito belas e agradáveis. Curiosamente, essa cena mostra que Ulisses era o quê? Um filósofo. Ele não era um sábio. O que será, hein? Que a gente pode chegar a essa conclusão? Mais do que não ligar, ele como filósofo ele tem que impor princípios, porque as vozes o atraem. Ele não consegue derrotar as sereias. Então ele tem que impor princípios sobre uma ação, uma voz tentadora. Se ele fosse um sábio, ele derrotava as sereias. Tchum. Só tem uma forma de derrotar a sereia. Como é que é? Quem é que conhece essa? Manjada na mitologia. Como é que se vence sereia? Ninguém sabe. Não é possível. Não sabe, não? Cantando melhor do que elas. Só tem esse jeito. Imaginou se eles cruzarem com sereia e não saberem disso? Cantando melhor do que elas. E só tem um ser que canta melhor do que as sereias, que é a alma humana. Que nem a Rapunzel quando começa a cantar, né? A alma humana, quando canta, canta melhor do que as sereias, espanta as sereias, a voz da alma humana. E um sábio tem uma alma que canta. É a canção da vida, de que falam várias tradições do passado. Que é a mesma tradição oriental que fala do Dharma. É a canção da vida que te conduz no Dharma. A alma do sábio canta e espanta a sereia. Ele não precisa se amarrar mais a nada. Ele é capaz de banir as sereias. Mas ele ainda é um filósofo. Ou seja, ele se amarra ao mastro vertical dos seus princípios. E o homem comum se amarra a quê? A um monte de coisas que vão arrastá-lo para dentro do mundo das sereias. Não é isso? Não precisa nem as sereias cantarem, é desperdício de canção. Ele já vai sozinho, puf, mergulha. Não é isso? Porque está tão preso àquilo que só existe dentro do mundo material que não precisa nem grandes tentações, se realiza aí. Tá? Então, quando nós conseguimos impor princípios sobre vozes vulgares, superficiais, banais, nesse momento somos Ulisses. Tá? Um dia nossa alma cantará e seremos sábios. E o filósofo ama e sonha com esse momento. Ícaro e Dédalo, como é que foi a história? O certo é que Dédalo era um arquiteto maravilhoso e aprontou alguma, que não foi boa. E o rei da ilha onde ele vivia, que era a ilha de Creta, o rei Minos, obviamente queria pegá-lo. E ele, como era um arquiteto muito bom, um construtor maravilhoso, mítico, né? Ele não tinha como pegar os barcos, que os barcos eram do rei. Como é que sai dessa ilha fugindo do rei sem usar os barcos do rei? Ele inventou de fazer asas. E aí, lógico, ele estava com pressa, o rei estava no seu encalço. Ele pegou o material que ele tinha. Muitas penas, muitas plumas de aves e cera, era o que tinha. E construiu asas para ele e para o seu filho, Ícaro. Construiu asas muito boas, ele era muito bom, muito hábil. Dava perfeitamente para cruzar o Egeu para ir até o continente. Mas acontece que não podia voar muito alto, porque as asas eram de cera. O sol derrete. Ele explica direitinho para o filho, meu filho não voa muito alto, não vai dar. E o menino muito afoito, né? Tá bom, pai, já entendi. Os filhos têm mania de dizer isso para os pais, né? Quando vai ver, não entenderam muita coisa. Mas enfim, vamos entrar nessas minúcias da história. O fato é que o Ícaro disse que tinha entendido, mas não tinha entendido. Quando eles começam a voar sobre o oceano, ele começa a querer voar alto demais, se encanta com o sol. Imagina um ser humano voando, aquele sol brilhando lá em cima, ele se encanta, quer voar alto. E o pai, não voa, meu filho, ele voa. É que uma hora, óbvio, o sol derrete as asas, puf, dentro do oceano. E aí? O que a gente poderia aprender dessa passagem do mito, uma pequena passagem? De querer voar alto demais com asas de cera.
Todos nós temos sonhos muito legítimos de querer voar alto, mas não paramos para pensar se as nossas asas são de cera, né? Por exemplo, um exemplo prático disso é isso aí. Fantasias de ter relações sólidas e uma vida sólida, sem conquistar os valores que sustentem isso. Acho engraçado, por exemplo, quando eu dou palestra de almas gêmeas, é uma fila de gente no final para me perguntar se o seu namorado ou sua namorada são sua alma gêmea. Isso é de matar. Eu já nem dou mais essa palestra. Todo mundo sonha com almas gêmeas, amores muito elevados, mas acham que essas coisas não têm uma infraestrutura de maturidade, de construção de si mesmo, que você tem que ter para poder dar conta. Acham que dá para ter com asas de cera. Não dá para você fazer voos muito elevados com asa de cera. Tudo na vida exige determinadas virtudes, determinadas condições, exige que você construa a si próprio. Senão, não vai dar. O amor é um caso típico disso. Para quem já assistiu aquela minha palestra do amor platônico, eu sempre falo sobre isso. Que é muito comum, esse também é um exemplo antigo, que você veja as pessoas dizendo que querem encontrar o par perfeito, o parceiro perfeito. E eu comparo com aquela pessoa que quer fazer desenhos perfeitos. Conhecem essa história? Um jovem chega para você e diz, eu quero desenhar que nem Leonardo da Vinci. Você diz, nossa, que sonho maravilhoso, né? O que você vai fazer? Eu vou me preparar, eu vou desenhar que nem Leonardo da Vinci. Tá bom. Passa 5 anos, 10 anos, você encontra esse jovem. E aí? Mudou de ideia? Não, eu ainda quero, claro que quero. Mas o que você está fazendo? Está estudando desenho? Não. Está estudando pintura? Não. Mas então como é que vai ser? Ué, mas não precisa. Só precisa aparecer a pessoa certa. Na hora que aparecer um clone da Mona Lisa, eu vou pintar igualzinho a ela. Vocês acham que se aparecer um clone da Mona Lisa, ele vai pintar o quê? Então, para todas as coisas na vida que você queira que sejam muito nobres, você tem que estar preparado, tem que ter estrutura para isso. Para tudo, para sentimentos verdadeiros, para relações profundas, para sonhos realizados, tem que construir a si próprio, não pode ser com asa de cera. Tem uma série de elementos que a gente tem que ir construindo em nós de segurança, de sensibilidade ao outro, de fraternidade, muitas coisas que têm que ser sendo construídas como base para que a gente possa levar um voo um pouco mais ousado. Senão não vai dar, só voos baixos, só sobrevivência, só relações que às vezes estão mais para o entretenimento do que para qualquer outra coisa, só equívocos. Não dá para voos elevados. Você tem que ter asas humanas, asas que te levam perto dos teus sonhos, não pode ser de cera. Entende? Crescer. Lembrem do que Platão fala, a melhor coisa é fazer pelas pessoas que amamos ou que queremos amar. Crescer. Como seres humanos. Conquistar as bases. Asa de cera não vai dar. Vamos lá para Epicuro. Não sei se alguém já ouviu falar de Epicuro. Ele foi o filósofo que buscava, sobretudo, a escola epicurista buscava, sobretudo, prazer. Mas não era qualquer prazer, gente. Era um prazer que não limitasse a dignidade humana. Ele estava sempre atento a isso. O prazer nunca pode atentar contra a dignidade humana. Ou seja, são prazeres compatíveis com a serenidade da alma. Ele diz que o homem veio ao mundo para desfrutar, segundo a visão de Epicuro. Ou seja, que o prazer é algo necessário, mas nunca um prazer que possa ferir a nossa dignidade. A ideia do sono dos justos, que eu gosto muito de utilizar, é quando você olha o seu dia. À noite você se coloca diante do seu dia e vê se foi um dia todo compatível com a condição humana. Se foi um dia que você não se envergonha de nenhum ato. Se foi um dia coerente com aquilo que você sonha ser. Se a resposta é sim, está uma tranquilidade, uma serenidade muito grande. Você se sente em paz com céus e terra. Você sabe que, embora não o deseje, mas se morresse nesse momento, morreria em paz. Porque está quites, teve um dia digno de um ser humano. Isso proporciona o melhor sono que você possa ter. Melhor do que qualquer sonífero que você possa adquirir, que é o sono dos justos. Dormir em paz com céus e com terra. Ele diz que isso só é possível quando os nossos prazeres se mantêm no limite da dignidade. Ou seja, sentir prazer às custas da dor do outro, não.
Sentir prazer diminuindo o outro, ou diminuindo a natureza, ou de alguma maneira depredando a natureza, seja lá o que for de antiético, sentir prazer dessa maneira te desumaniza. Portanto, sim, sentir prazeres, mas apenas os dignos, porque isso faz com que a sua vida seja livre e não escrava de paixões duvidosas. Então, cuidado com aquilo que nos traz prazer, para que não seja algo mórbido, para que não seja algo que tire a nossa dignidade, que é uma das coisas que mais temos que preservar, gente. O respeito que temos por nós mesmos, porque daí vem o respeito que temos por toda a natureza à nossa volta. Percebam a maneira como nos tratamos em geral no mundo atual. Eu acho que posso dizer que não somos muito respeitosos uns com os outros, em geral. A maneira como tratamos a natureza, não somos respeitosos com a natureza. Será que isso vem de onde, essa atitude? Provavelmente porque não somos respeitosos conosco mesmo. Diante de nós mesmos, diante da nossa consciência, não nos preocupamos em ter uma postura digna. E ao não sermos respeitosos conosco mesmo, não somos respeitosos com mais nada na natureza. Portanto, a preservação da dignidade para Epicuro era felicidade. Mais um ingrediente. Eu espero que vocês estejam guardando tudo isso para que possa ser útil depois. Mais um ingrediente: respeitar a própria dignidade.